Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, fica à vontade. Respeito às irmãs de salto. Para mim é um prazer, sempre que estou aqui na Arca, já dispenso comentários. Como disse o pastor Frank, já uma década, um pouquinho mais, cooperando nessa obra através da palavra de Deus e também no seminário que havia, eu creio que ainda haverá, um seminário teológico, e sempre que posso estou aqui, cultuando ou visitando, em algum dado momento, algum evento. Então, para mim é um prazer imenso poder estar adorando o Senhor aqui nesta casa. Vejo o crescimento, a poderosa mão de Deus sobre esse lugar. Eu acredito piamente que a Arca da Aliança será uma potência no Brasil e no mundo, mais do que já está sendo, em nome de Jesus. Pastor Frank, obrigado pelo carinho. O senhor é um amigo, uma referência para a minha vida, para a minha família, e me sinto muito feliz quando o senhor lembra da gente, porque é sempre bom estar aqui na Arca da Aliança, com muita gente boa, amigos, alunos, gente boa, que eu fico muito feliz. E prego a palavra há 17 anos, e não é qualquer igreja que me sinto tão confortável, tão bem, tão à vontade, e aqui me sinto muito bem confortado com vocês, amém? Porque sinto a verdade e o carinho de vocês comigo, amém? Quem quer ouvir uma porção da palavra, diga amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, verso 1 a seguir. Jeremias, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Quem tem, diga amém. O Senhor Deus me mandou entregar a seguinte mensagem aos moradores de Jerusalém. Meu povo, eu lembro de quando vocês eram jovens, como eras fiel e como me amava, quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. O povo de Israel era só meu. Era sagrado como o trigo, que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram mal contra vocês. Eu, o Senhor, estou falando. Descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus. O Senhor, Ele diz: que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Verso de número 13. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. E eles me abandonaram e começaram a cavar cisternas rotas, cisternas furadas e rachadas, que deixam vazar a água. Repita comigo: a ilusão da suficiência. A ilusão da suficiência. Olha para o vizinho do lado e diga assim para ele: pare de cavar. Sente, glorificando o nome do Senhor. A denúncia de Deus
não reverbera apenas ao livro do profeta Jeremias, mas ela pode ferir a nossa consciência ainda hoje. Essa reclamação de Deus não está apenas no âmbito do livro do profeta Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, dos maiores vultos proféticos do Antigo Testamento. Jeremias é um dos mais importantes megafones de Deus. E esse megafone de Deus, chamado Jeremias, ele é um profeta interessante, porque ele é um profeta relutante. É o tipo do pregador que não quer pregar. Ele era o tipo do profeta que não queria profetizar. Semelhantemente ao profeta Jonas, um grande pregador, um grande profeta, mas que não queria anunciar a mensagem a Nínive. Jeremias, semelhantemente, tem uma alcunha: o profeta chorão. E essa expressão, profeta chorão, não é em vão. De fato chora. Frequentemente Jeremias está reclamando do chamado profético. Habitante da vila de Anatote, prometido ao sacerdócio, não exerce o sacerdócio, pois o próprio Deus escolhe esse profeta desde o ventre da mãe. E desde o ventre da mãe, Deus o faz ser conhecido como uma voz profética. Então Jeremias percebe que o que ele tem é muito difícil. É pesado ser profeta. Não é um adivinhador, é profeta. Não é um mágico, é um profeta. Não é uma voz por ser voz, é uma voz profética. Em determinados momentos, Jeremias chega com Deus e diz: cansei. Cansei de pregar porque prego e ninguém me ouve. E eu entendo o profeta Jeremias, porque para quem prega a palavra é insuportável você falar e não ter atenção. Eu, que pela bondade de Deus leciono e dou aula, é terrível para mim eu dar aula e um aluno não dar a atenção devida. Então o profeta Jeremias está sentindo uma dor muito grande, porque ele está pregando contra o próprio povo. O povo despreza, desabona, o coisifica. A pior coisa que você pode fazer com alguém é coisificá-lo. Pastor, o que é coisificar? É tornar uma voz, um profeta, um pregador, um pastor, um obreiro, alguém, um cônjuge, um namorado, um noivo, um amigo, uma pessoa, um colega de trabalho como uma coisa. Pior ainda, é coisificar ao próprio Deus. Então, o profeta está pregando e ele está dizendo: prego e ninguém me ouve. Profetize e não há devido respeito em tal profecia. O Senhor me iludiu. O Senhor me enganou. Como é que tu me chamas para ser profeta se não vejo o resultado efetivo de tal? Até que, em determinado momento, o profeta faz um autognóstico e diz: a maior certeza de um chamado é quando eu quero parar. Aleluia. A maior convicção de alguém que foi chamado é quando ele quer parar. E este que vos fala, todo ano quer. Mas repito o que o profeta Jeremias disse: não dá. Porque a tua palavra arde na minha estrutura óssea. Quando eu não quero pregar, vem agenda. Quanto mais quero desistir, alguém me liga. Quando estou sem vontade de ir ao culto, alguém diz: hoje é contigo. Quanto mais tento desistir,
desistir. Mais obra, mais chamado, mais calor, mais paixão. Por quê? Porque o meu trabalho me cura. Por exemplo, tem vezes que eu não quero pregar e faço isso por amor há 17 anos. Então tem dias que eu não quero pregar. Tem orações que eu não quero fazer. Tem cultos que eu não quero ir. Mas dá umas 6 horas da tarde. Aí o pastor, tudo certo, filho? Tudo certo. Aí manda a localização da igreja. Aí manda o fly. Estamos contando com você. Dá umas 6h15. Amor, aquele terno, passa lá, aquela camisa. Tu tá com vontade de ir pro culto? Ela, não tô. Bora lá, né? Dá umas 7 horas. Já pega o carro, vem. Dá umas 8 horas. O coração, os ossos, a palavra ardendo. Eu não vejo a hora de fazer o que eu amo fazer. Quanto mais você quiser desistir, mais Deus fará arder a sua palavra na sua estrutura. Pastor Frank, meio do ano, decidi deixar tal cargo. Deus disse, não é Frank, não é Genilson, não é você, vai até o fim, até o final. Levante a sua mão, só quem quis desistir até o meio do ano, levanta a mão e seja sincero. Mas nessa noite, Deus está te convidando para um reavivamento. Frequentemente, Timóteo, jovem, fraco, doente. Paulo olhava para ele e dizia, reaviva o dom. Reaviva o dom. A palavra reavivar aqui é anáfalo, ou anazúpero no grego. Anáfalo é uma palavra botânica. É quando você corta um caule, ou uma árvore, ou um madeiro, e ele tem o poder de se ressurgir do próprio broto. É como se Deus estivesse dizendo a Timóteo, por mais que te cortem, e por mais que você seja cortado, te farei brotar novamente. A palavra anazúpero é uma expressão usada para lenhador. Quem me ouve, diga amém. Anazúpero significa, no literal, troque a lenha, 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 troque a lenha. Já queimou, só está na cinza, está na hora de nova lenha. Uma nova lenha, uma nova lenha, uma nova lenha, uma nova lenha. Só quem precisa, exatamente no dia 15 de junho, que você chegou no culto Borocochô, pela misericórdia, sem ânimo, sem vigor, sem vontade, e Deus está dizendo para nós, reaviva o dom, troque a lenha, troque a lenha, troque a lenha, troque a lenha, troque a lenha. Olha para o vizinho do lado e diga para ele, e aí, a tua lenha é verde, velha ou nova? Independente do que for, está na hora de trocar a lenha. Só quem quer trocar a lenha, levante a sua mão para adorar. Reaviva o dom. Reaviva. Mas é nessa perspectiva de cansaço. Porque, vamos lá, quem me ouve, diga amém. Nós aqui, crentes, culto toda semana. Aí, além do culto, tem reunião. É ou não é? Para quem é da vida musical, ensaio. Reunião de obreiro, puxão de orelha. Quer ser pastor, presbítero, né? Aí tem culto na semana, quarta, sexta, domingo. Célula. Pontinho de pregação. Evangelismo. De quebra, tu tem que ser santo, ler Bíblia e vigiar. Ser honesto, ser dizimista, pagar quem tu deve e a cantina. Essa parte Deus mandou falar, eu falei.
Então, tudo isso no âmbito, num preâmbulo inteiro, você diz: estou cansado. Você viverá o que nós chamamos na psicologia de burnout. Sabe quem viveu isso? Moisés. O sogro dele disse: está louco? Tu quer atender mais de 1 milhão de pessoas sozinho? Divide o trabalho. Faz departamentos. Deus é ético. Deus é ético. Qual é o problema? O problema é que acontece em nós o que o próprio Deus acusa no capítulo 2. Eu me lembro de vocês, quando eu e você eram recém-casados. Ontem eu estava aqui no Icuí também, na igreja do pastor Nazareno. Foi aluno também aqui, é um amigo da igreja. Encontro de casais. Aí, continua comigo. Aí, o tema do encontro era: depois do sim até o fim. Eu disse: maravilhoso. Maravilhoso. Porque casamento, quem aqui é casado, levanta a mão. Quem não é, levanta a mão. Quem está na luta, levanta a mão. Profetizo. Só que casamento é um negócio maravilhoso. Casamento é colocar uma aliança e uma luva de boxe. Vou repetir. Casar é colocar uma aliança e uma luva de boxe. Cadê as irmãs? Quem já teve vontade de dar um murro na cara? Levante a mão. Meu Deus. Calma, calma. Não dá vontade de dar um murro, né? Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador do século XIX, homem de Deus, perguntaram para Susana Spurgeon: a senhora Susana Spurgeon já teve vontade de se separar do senhor Spurgeon? Ela disse: não, só de assassiná-lo. O maior pregador do século XIX corre a risco de morte. Por quê? Porque ele era um homem sisudo, gostava de charuto, era um homem truculento às vezes, mas era um homem de Deus. Então, casamento é uma expressão de maior harmonia. Casamento é uma pericorésia, uma harmonia, é um balé, é comunhão, é companes, comer o mesmo pão, companheiro. Casar é abrir mão do eu para praticar o nosso. Pão nosso, pai nosso, pix nosso, dívida nossa. E tem gente que agora é pixsexual. Só ama se tiver o pix. É ou não é, irmã? Então, o que Deus está dizendo? Eu me lembro que quando éramos recém-casados, há um amor fervente. Eu tenho um amigo indiano. Eu aprendi algo tremendo com ele. Ele diz assim: vocês do Ocidente, nós brasileiros, vocês se casam com a água da chaleira fervendo. Mas no casamento vocês fazem ela esfriar. Nós não. A gente casa com a água da chaleira fria. Mas no casamento fazemos ela ferver. Ou seja, é no casamento o maior ápice de amor, paixão, calor, união, toque, sensibilidade. A paixão é uma suspensão do bom senso. Quando você está apaixonado, você foge do bom senso em determinado momento. Então, o que Deus está dizendo?
quando éramos recém-casados, você não faltava culto. Vou me pregar, né? Quando éramos recém-casados, você não faltava nem ensaio. Quando éramos recém-casados, você ia debaixo de chuva para a igreja. Quando eu e você éramos recém-casados, havia tanto amor, tanta paixão. Você acordava pela madrugada para me buscar. E agora? E agora o texto é enfático. Eu lembro, vocês não. Existem 5 tipos de memórias básicas. Memória semântica. Memória da 5ª série, 4ª série, geografia, matemática, português e alfabeto. Memória fotográfica. Capacidade de fotografar objetos, coisas, artigos, letras e rostos. Você pode ver uma pessoa daqui a 10 anos, você vai dizer, eu lembro de você, de algum lugar. Eu já te vi. Memória de curto prazo, ou memória não imediata. Aquela memória que você esquece até onde deixou o óculos. Está em cima da tua cabeça. O celular, antes do culto? Muita coisa. Memória a longo prazo, ou memória imediata. Aquela memória que você lembra detalhes de uma viagem. Onde desceu, qual foi o hotel, qual foi a comida, qual foi a hospedagem, qual foi o avião, qual foi a marca, enfim. Mas existe uma memória que Deus está exigindo hoje da arca. Memória episódica. Que vem da expressão episódios. Primeiro beijo, primeira nota 0 ou primeira nota 10. São memórias que estão inoculadas em cada um de nós. O cérebro tem capacidade de memorizar mais coisas ruins do que coisas boas, coisas tristes do que coisas alegres. Então, se eu investigar as tuas memórias serão mais inoculadas às coisas ruins e tristes, porque elas têm uma pintura, uma densidade um pouco maior do que outros tipos de memória. Mas uma memória que Deus está requerendo de nós na noite de hoje é uma memória episódica. É como se Deus estivesse dizendo, eu me lembro, e eu quero que vocês também lembrem do livramento, da porta aberta, da saúde restaurada, do ministério que eu te dei, do teu presbitério, da tua consagração, da porta de emprego, dos acessos, de tudo que você viveu comigo até hoje. Eu quero que hoje a arca da aliança, Deus dizendo, se lembrem, se lembrem, se lembrem, se lembrem, se lembrem, se lembrem, se lembrem. Só quem tem a capacidade de memorizar coisas em Deus. Mas se porventura você não tem, hoje Deus vai refrescar a tua memória. Aí Deus continua a acusação dizendo, eu lembro que quando éramos recém-casados, éramos tão mais unidos, e tu era tão apaixonada por mim, que tu passeou comigo no deserto e não reclamou. Peraí, eu te fiz passear pelo deserto e você não deu um tio, mas agora, se não tiver Uber, tu não vai no culto. Deus te livre de ir a pé lá para o Aurá, para a igreja do pastor Renato. Deus me livre de ir a pé para lá. Eu não sou não tão novo nem tão velho, eu médio. Eu lembro de uma época que eu tinha o prazer de ir do meu bairro para o Templo Central, ali numa igreja na Mário Covas, a pé. 3 da tarde, adorando a Deus sem reclamar. O problema é que quando no início de tudo é muito bom, tudo é maravilhoso. O problema é os nossos desejos substituídos. Vou dar um exemplo. Fui pregar agora, recentemente em Macapá. Me levaram para um restaurante. E se eu era pobre, eu não me lembro. É sério.
restaurante assim que, meu Deus do céu, que coisa linda. Irmãos, trouxeram uma lagosta. Quem aqui já comeu lagosta, diga amém. Quem não comeu fica com inveja, né, irmão? Desculpa. Pastor Franco, uma lagosta, esse é um negócio, assim, um negócio perfeito. Tremendo. Mas no prato ao lado, que a pessoa pediu, uma picanha estalando na chapa. Eu disse, pastor, eu não sou um pregador de muitas exigências. Quando a lagosta chegou, eu tive até vontade de comer. Mas uma picanha, né? Desejos substituídos. Quer que eu prove na Bíblia, caminho? Lucas 14. E um senhor fez um grande banquete e convidou a muitos. E um dia, horas antes do banquete, ele manda um servo dizendo, está tudo certo para o banquete? Aí ele diz, meu Deus, comprei um terreno, não poderei ir, sinta-me por escusado. A outro disse, está tudo certo para hoje, para o grande banquete? 0800, coisa fina, coisa de crente. Ele disse, não dá para ir, virei fazendeiro. Comprei 5 juntas de bois, sinta-me por escusado. Ao servo disse, está tudo certo para amanhã? Está tudo certo para hoje? A outro disse, não poderei ir, porque eu vou casar. Sabe qual é o problema desse texto? Desejos substituídos. Sabe qual é a parábola aqui? Sabe qual é a explicação aqui? Que quando tu me convidou, eu não tinha o carro que eu tenho hoje. Quando tu me convidou, eu não tinha esse apartamento no Guará que eu tenho hoje. Quando tu me convidou, eu não tinha esse casamento que eu tenho hoje. Quando tu me convidou, eu era um solteirão de plantão. Quando tu me convidou, eu não tinha a fazenda que eu tenho hoje. Agora eu tenho. Sinta-me por escusado. A palavra escusado aqui no grego, traduzido é, não cabe a mim abrir mão disso para viver isso. Minha vida, meus interesses, meu corpo, minhas regras. Não cabe a mim abrir mão do que eu tenho hoje para ir no teu banquete. O problema de muitos de nós é que a gente cava cisternas rotas. Deus faz uma parada e diz, eu descobri o problema. Qual é o problema do meu abandono? O problema do abandono é que vocês cometeram 2 pecados. Abandono. Quem me ouve, diga amém. Quem aqui já comprou celular, no máximo fica com ele 2 ou 3 anos, diga amém. Quem aqui compra um 15 pensando no 18, levanta a mão. É ou não é assim? Eu amo carro. Se eu pudesse trocar de carro, todo mundo já trocava. Gosto de trocar de celular frequentemente também. Porque o capitalismo te exige a fazer isso. Eles dão prazo de validade para você trocar. Uma das expressões abandono aqui, se fosse transferida para o mundo grego, pois elas se assemelham em conotação, seria a palavra adóquimos. Dóquimos, experimentar, namorar, beijar, tocar, viver, surgir, palatável, palpável, tocável. Mas a palavra adóquimos tem um prefixo a. E o prefixo a é sem ou não. Então a palavra adóquimos tem 2 contextos. Primeiro, abandono daquilo que eu já experimentei. Eu já fui cheio, gostei, mas o para-arraiar é melhor. É o imperador. Posso pregar ou não? Eu já fui cheio.
Eu já tive terno e gravata, mas se esfregar com uma e outra lá fora, é muito melhor. Sabe qual é o problema? É que o mundo olha hoje para nós e diz: vem, e a gente vai. O mundo grita: vive a nossa forma, e a gente vive a forma, sendo que a palavra paulina é: não vos conformeis com este mundo, mas sejam metamorfoseados, transformados pela renovação da vossa mente. O que é abandono? Abandono aqui é o indivíduo que experimenta, namora, cansa e deixa. O que Deus está dizendo para nós na noite de hoje é: não adianta culto todo dia, se eu não vivo os detalhes da sua vida. Não adianta ler Bíblia, se você não vive um versículo sequer. Não adianta ter capacidade de resolver os problemas, mas isso ser apenas ilusório e lúdico. Não adianta ter vários sermões, se nenhum muda a tua própria vida. Não adianta falar do céu, se não há verdade em nós. Oracando Súria. Levante a mão, levante a mão. Na noite de hoje Deus está dizendo: é tempo de parar de cavar e é tempo de procurar fontes profundas. Levante a mão. Uracanda Súria. Deus está convidando gente que não seja amante do raso, mas que sejam amantes da profundidade. Tem aí gente cansada de culto miado, gente cansada de pregador, palavra que não muda, que não transforma. Ah, lá vão ter melzinho, cacauzinho, mas na noite de hoje Deus está dizendo: parem de cavar. Parem de cavar. Cisternas rasas. A palavra adóquimos também significa aquilo que não se encaixa. Por exemplo, tu pega um celular, o 13, e coloca numa capinha de 16, não cabe. Não encaixa, é ou não é? Posso pregar ou não? O que o texto está dizendo? Quem são essas pessoas? Eles olham e dizem: Deus não se encaixa no meu para-arraiar. Deus não se encaixa com o meu Spotify. Deus não se encaixa com o meu streaming. Deus não se encaixa com o meu Netflix. Deus não se encaixa com o meu histórico do Google. Deus não se encaixa com o meu palavrão. Como Deus não se encaixa com o meu modus operandi, prefiro deixar Deus de lado e viver como se Ele não existisse. Já deu glória a Deus, já cantou e pregou aqui, e hoje vive como se Deus não existisse. Que eu conheço. Está gravando isso aqui? É onde é? Ali? Tu, que era pregador, cantor, e dividiu o púlpito comigo, canta hoje para o mundo, e vive uma vida dissoluta, em desvantagem em Deus. Pare de cavar. O que tu vive hoje é uma ilusão da suficiência. Fuma 1, fuma 2, fuma 3, e não é suficiente. Beija 1, beija 2, beija 3, e não é suficiente. Vai para uma festa,
acorda na segunda, vai na terça, vai para bar, vive uma vida de desvantagem, dissoluta e vergonhosa, pensando que está feliz, e Deus dizendo: tu viveu isso aqui, tu ceiava, tu chorava, tu dava glória a Deus, tu se derramava, mas foi um rabo de saia, foi uma Heineken, foi um contatinho. Vive no raso, trabalha no raso, ganha dinheiro, mas é raso, tem carro, mas a vida é rasa, festeja, mas a vida é rasa. Não sejam amantes do raso. Pedro, fala, Jesus. Vem pescar. Aonde? Mar da Galileia. Mas o barquinho está aqui no porto, está no texto, amarrado, então a gente só pesca por aqui. Aí Cristo disse: desamarra. Como assim? Desamarra do porto. Para quê? Águas mais profundas. Ezequiel, fala, Jeová. Vem. Vem aonde? Vem no rio. Jeová, a água está no pé. Ih, muito raso. Muito raso. Muito raso. Anda mais um pouco. Aí lá vai ele. Jeová, a água no joelho. Disse: ixi. Culto raso, um glória a Deus raso, uma palavra rasa, uma vida rasa, um namoro raso, um casamento raso, um sentimento raso, tudo raso. Vem, Ezequiel, vem! Aí, Senhor, a água está pegando no lombo, vem que está raso ainda. Lá vai Ezequiel, e Deus diz: vem mais um pouco, Ezequiel. E disse ele: Senhor, eu estou tão profundo que eu não consigo nem mais ir a nado. Vem mais um fundo, vem mais um profundo que eu te ajudo a nadar. Deus está dizendo na noite de hoje: pelo amor da tua própria vida, saia do raso. Estude no raso, pregue no raso, cante no raso, e a tua vida não vai para frente. Mas procure vidas profundas, sentimentos profundos, relacionamentos profundos, amigos profundos, namoros profundos, casamentos profundos, e a tua vida será potencializada em Deus. O texto bíblico diz: e eles abandonaram a fonte que sou eu, para cavar cisternas rachadas. O que Deus está dizendo? Explico. Na Palestina é assim: cava-se uma cisterna de 2 a 5 metros de profundidade. Algumas delas são circulares ou ovais, para que possam reter água em ambientes áridos e aproveitem a água da chuva. Cavam-se cisternas, pequenos poços para reter água. Só que chegará um período onde haverá rachaduras, infiltrações. Deus olha e diz: está rachado. Está pregando, mas não orou antes. Está rachado. Está rachado. Está rachado. Está rachado. Tem muito ensaio, mas não tem verdade. Está rachado. Está rachado. Está rachado. Está rachado. Tu prega que é uma maravilha, mas a tua mulher te conhece. Está rachado. Está rachado. Está rachado. Você tem toda a performance no púlpito, mas os teus filhos te conhecem. E Deus olha e diz: está rachado. Está rachado, está rachado. Qual é o problema de Jeremias 2? A ilusão da suficiência. Não adianta você pregar 30 dias, se você não ora durante os 30 dias. Não adianta você conhecer teologia, fazer seminário e conferência, palestra. Aí o pastor traz gente boa, gente que é mestre na palavra. Aí a gente glorifica, fica alegre, fica em pé, tira foto com eles.
Aí a segunda-feira, Deus olha e diz: continua rachado? Paga o que tu deve. Para de mentir. Não é terno, não é gravata, é caráter. Pregador, o que é a ilusão da suficiência? Vim para culto toda semana, mas a vida continua a mesma. Sabe o que é a ilusão da suficiência? Deu glória a Deus, deu aleluia, deu cambalhota, deu pirueta, deu raio, relâmpago e tudo, mas faz 5 anos que não perdoa o irmão do lado. É um conflito, é uma picuinha, é uma mentirinha, é uma porque fulanozinho não vai com minha cara, porque... Saia do raso! Sabe o que é a ilusão da suficiência? Você ter a aparência de vivo, mas Deus te olhar e dizer: estás morto. Sabe o que é a ilusão da suficiência? É a gente fazer devocional pela manhã, ter café com leite e Deus Pai, e se estressar na primeira fechada no trânsito, e amaldiçoar até a 5ª geração a pessoa que te fechou. Mas quem olha para nós, homem de Deus, pregador, meu, terrível, que terno é esse? Olha essa gravata, ela em si fala Pai do Senhor. Mas Deus olhar a gente nos recônditos, no nosso quarto, e saber que não há verdade em nós. Essa palavra fere a minha alma muito mais do que você imagina. Porque eu posso estar pregando há 17 anos, mas eu posso estar me enganando há 17 anos. O que Deus está falando na noite de hoje é para nós. Pare de cavar cisternas rasas. O que Deus está chamando você hoje é para um convite para uma vida de profundidade. Quem abandona a fonte das águas vivas, cava a própria cova com as próprias mãos. Quem abandona a fonte, cava o próprio túmulo com as mãos. Tem gente que diz assim para mim: pastor, o senhor tem que ser mais simples. E eu me acho muito simples. O senhor tem que ser mais... porque o evangelho é simples. Ele é simples, mas não é raso. Pastor, e o que o senhor acha do amor? O amor é maravilhoso, mas não é raso. Amores rasos não duram 3 meses. Obreiros rasos não conseguem pregar 10 minutos, porque falta ali o conteúdo. O problema dessa geração é que é muita performance, pouca verdade. É muito estrelismo, é muito brilhantismo, é muita performance, é muita indumentária, mas Deus olha e diz: eu te conheço por dentro. Você não tem profundidade em mim. Deus está te convidando hoje para águas mais profundas. Quem quer? Quem quer? Ora candassuri calamandoria. Por esses dias agora eu caminho. Eu decidi ter uma vida de oração mais intensa em Deus. Minha vida é teologia, eu amo fazer isso todo dia.
Eu disse, Senhor, eu quero ter uma vida um pouco mais profunda, mais intensa, para viver o que eu estou pregando. Meu irmão, é só tu experimentar uma vida de oração mais intensa. É tentação, é capiroto, é visagem, é tudo. É ou não é? É ou não é? É paralisia do sono, é tudo, irmão. Certo dia eu estava lá na minha sala, uma pequena biblioteca que eu tenho, estou estudando lá, e geralmente eu tenho mais tempo pela noite, depois das 10, 11, e eu tenho um corredor grande na minha casa, uma casa um pouco grande, eu estou estudando ali. Então, entre a coluna para a sala e o corredor, sabe quando você está percebendo que está sendo observado? Eu disse, mas que coisa é essa, irmão? Aí eu fui lá, Gisele dormindo, o bebê roncando, eu disse, não, é só nós três aqui. Eu disse, é tu e eu e tu. Eu decidi ter uma vida um pouco mais em Deus, mais intensa, fora aquela oração de manutenção, né? Aquela oração que a gente tem, uma oração mais profunda. Então, Deus disse, está preparado? E é maravilhoso. Irmãs, águas mais profundas. Jovens, águas mais profundas. Pouca internet, mais profundidade. Porque o meu coach. Você tem que procurar profetas, homens de Deus. Deus está olhando para nós na noite. Deus está dizendo, eu vejo um crescimento potencial aqui, mas eu também quero um crescimento em profundidade. Eu profetizo que até o final de 2025, Deus vai levantar homens e mulheres. Fica de pé que eu profetizo e tu crer. Que até o final do ano de 2025, Deus vai te tirar de cisternas rotas e te levar para águas mais profundas. Prepara os obreiros para dar saudação e essa igreja tremer. Prepara as irmãs para cantar e a igreja tremer. Prepara os jovens, que no culto dos jovens vai tremer. Eu profetizo que haverá um abalo de Deus aqui. Eu estou sentindo glória de Deus. E não é média, não é porque eu sou da casa, é uma palavra de Deus que arde em mim. Está na hora de procurarmos profundidade. Pare de cavar cisternas rotas. Pare de cavar coisas rasas. Pare de procurar coisas rasas. Pare de procurar amizades rasas, namoros rasos, relacionamentos rasos, casamentos rasos, ministério raso, uma vida de obreiro raso. Não! Deus está te chamando para parar de cavar e agora procurar fontes, 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 fontes. Enquanto alguém louva o nome do Senhor, eu quero convidar você para um nível mais alto de profundidade. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Só quem quer. Pelo amor de Deus, se manifeste. Só quem quer ter uma vida em profundidade. Pastor, eu quero ir aí. Vem você também. Pastor, eu quero entregar a vida para essa profundidade. Vem você também. Eu creio que a canção que reverbera nos dias de hoje, e ela é poderosa, que a gente tem performance, tem holofotes, tem cultos maravilhosos na minha igreja, então nem se fala, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores. Tem aí? Tem aí? Os engravatados tem aqui também? E nós? Tem aí? Tem aí do meu lado direito, tem do meu lado esquerdo gente que está procurando níveis de profundidade em Deus. Eu creio que ainda dá tempo. Estamos no meio do ano, e Deus está te chamando para níveis mais profundos. Pare de cavar, pare de se iludir com aquilo que parece suficiente, mas não é. Parece resolver, mas não resolve. Parece preencher, mas não preenche. Parece completar, mas não completa. Parece ser suficiente, mas não é. Mas Deus está te chamando. Eu te completo, eu te preencho, eu te encho, eu te uso, eu te completo, eu te levanto, eu te ergo, eu te levanto. Quem crê nessa verdade? Quem crê nessa verdade? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Há uma glória de Deus aqui. Eu vou deixar você adorar.
adorar a Ele agora. Cuidado com a ilusão da suficiência. Muitos confiam em carro, Huracana Súria. outros em seus cavaleiros. Cuidado com a ilusão da suficiência. Muitos te louvam com Há lábios. uma graça de Deus aqui nessa noite. E um coração dividido. Aleluia. Perdido. Só quem quer Dentro da casa ir para do águas Pai, mais profundas. já não se lembram que o céu é real. Tão ocupados Só quem deseja águas mais profundas. coisas banais. Oh, meu Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. É um grito de socorro. E só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Só quem pode adorar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Para a profundidade, Faz arder Deus. de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração. Chega de ilusão. Traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Há uma glória de Deus aqui neste lugar. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Só quem pode adorar. Reacende a chama, Troque a lenha. vem nos restaurar. Troque a lenha. Homem Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Homem Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Oh Deus, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Escute. Quando aparentemente as cisternas não funcionavam mais, os palestinos pegavam folhas de palmeiras, folhas de árvores, e cobriam a boca das cisternas, para que não houvesse acidentes. Se não presta mais, cobre. Se não tem mais água, para que funcionar? E alguém dizia, para que não recorra sangue sobre nós, vamos cobrir com palmeiras. Porém, insetos, animais e até pessoas caíam dentro dessas cisternas e ficavam dias lá dentro. Até que descobre-se que, por mais que o corpo esteja lá dentro e ainda haja uma folhagem sobre a cisterna, alguém dizia, passo por cisternas cobertas de palmeira, cobertas de teologia,
cobertas de culto, cobertas de holofotes, mas o cheiro bate mal aqui. Sabe o que acontecia? Que por mais que as cisternas fossem recobertas de palmeiras, o cheiro era impossível de não sentir. O que Deus está dizendo? Que haverá um tempo, haverá um dia, que as cisternas que a gente está cavando e mascarando de profundidade serão reveladas. Não dá para sustentar um disfarce por muito tempo. O cerne dessa mensagem é: eu quero convidá-los para uma vida de verdade. A gente pode esconder em cultos, pode esconder em ternos, pode esconder em indumentárias, mas uma hora o cheiro bate. Pare de cavar cisternas rotas. No silêncio que você está aí, já passei dessa fase de querer glória a Deus, aleluia, porque não é para mim, não é a performance de pregador, é a palavra. Com o silêncio que você ouve essa palavra, feche os seus olhos e diga para Deus agora: Senhor, me ajude a ter uma vida mais profunda contigo. Eu não quero apenas cultos, eu não quero apenas festivais, eu quero glória, eu quero graça, eu quero intimidade. Senhor, enriquece essa igreja, enriquece esses irmãos, dará a nós, Senhor, todas as provisões possíveis, mas que a gente nunca se esqueça de uma vida de profundidade em Deus. Que nós não possamos mais viver a ilusão da suficiência. E essa ilusão da suficiência está enganando a muitos. Mas eu creio que a Arca da Aliança não irá viver uma vida de ilusão, mas viverá o que Cristo disse: vocês me adoram de lábios, mas o coração está longe de mim. Mas que hoje aconteça o contrário. Vocês podem até falar profundamente, mas eu não estou preocupado com palavras profundas, eu estou preocupado com corações profundos. Eu profetizo que os jovens terão corações profundos, creio que as irmãs terão corações profundos. Nós em Gravatar